Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. Com certeza você de casa já ouviu falar sobre alguém que tem problema na glândula tireoide, essa glândula tão importante. Hoje, aqui no Papo Médico, teremos a presença da endocrinologista doutora Carla Bergamin Risetto, que irá falar sobre esse tema interessantíssimo, doenças tireoidianas. Tireoide, termo grego que significa escudo, é o nome dado à glândula que nós temos, que é responsável pela produção dos hormônios que regulam a taxa do metabolismo corporal. A sua falha ou disfunção pode gerar doenças como o hipo ou hipertireoidismo. Carla, muito obrigado pela presença novamente aqui no Papo Médico. Obrigada a você, Ricardo, pelo convite e pela oportunidade de falar dessa doença tão comum. Pois é, uma doença tão falada, né, Carla? Como que funciona essa glândula tão complexa que é a tireoide? Então, a tireoide é localizada na porção inferior do pescoço e ela é responsável pela produção de dois hormônios, o T3, que é a triiodrotironina, e o T4, que é a tiroxina. Esses dois hormônios fazem parte do metabolismo de todas as células. Então, qualquer disfunção da glândula tireoide ocasiona vários sintomas. E quem coordena a nossa tireoide é a hipófise, que é uma glândula localizada atrás do nariz. Então a hipófise produz um hormônio que chama TSH, que todos devem saber, porque geralmente são dosados em exames de rotina. E esse TSH significa hormônio tireoestimulante. Então esse TSH vai na glândula tireoide estimulá-la a produzir T3 e T4. Quando, por algum motivo, eu tenho destruição dessa glândula ou diminuição da sua função, os hormônios tireoidianos diminuem na circulação sanguínea. Então, eu tenho uma baixa de hormônio tireoidiano e o cérebro logo percebe isso. Então, como os hormônios estão baixos, ele aumenta o estímulo. Então, eu tenho um TSH elevado. Então, quando eu tenho esse TSH elevado, significa que falta hormônio tireoidiano e isso a gente chama de hipotireoidismo. Se por algum motivo a glândula tireoidiana produz mais hormônios do que deveria, um aumento dos hormônios tireoidianos de T3 e T4, o cérebro também logo percebe e diminui o TSH, diminui esse estímulo na tireoide. Então, quando eu tenho um TSH suprimido, um TSH baixo, significa provavelmente que os hormônios estão altos e seria um hipertireoidismo. Então, as duas principais doenças são o hipo e o hipertireoidismo. Qual que é mais prevalente e qual que é o sexo mais acometido? O mais comum na população é o hipotireoidismo. Na realidade, existem várias causas de hipotireoidismo. O mais comum é o hipotireoidismo por uma doença autoimune, que a gente chama tireoidite autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto. Então, como toda doença autoimune, é mais comum em mulher. E além disso, a gente tem as deficiências por tratamento do hipertireoidismo, então acaba destruindo demais a tireoide, ou você faz cirurgia, ou a iodoterapia, que também vira um hipotireoidismo a longo prazo. Causas genéticas da criança nascer sem a tireoide, ou a tireoide fora de lugar, que é a tireoide ectópica. E antigamente a gente tinha bastante hipotireoidismo por deficiência de iodo, porque ele é matéria-prima para a produção de T3 e T4. Até que foi feita na legislação brasileira que era obrigado o enriquecimento do sal com iodo. Então hoje não é mais uma causa tão comum. E o hipertireoidismo, a principal causa dele também é uma doença autoimune, que é a conhecida doença de Graves, que tem um estímulo a mais, é um anticorpo. Então é uma célula de defesa que liga ali na glândula tireoidiana, aumentando o tamanho dela e a produção hormonal. Também é uma doença autoimune, então também mais comum em mulheres, e a doença de Graves. Então há uma produção aumentada dos hormônios tireoidianos. E na realidade, quando eu tenho uma baixa de hormônio tireoidiano, eu tenho uma pessoa mais lentificada, sonolenta, com mais frio, pele ressecada, queda de cabelo, então tudo menos. Esses são os principais sintomas do hipotireoidismo. Isso. E o hiper é o contrário, então é como se eu ligasse a pessoa na tomada. Ela fica mais acelerada, tem insônia, palpitação, aumenta o suadora, que é a sudorese, pode ter até um aumento do hábito intestinal, tem uns quadros de diarreia, pode ter febre.
e aumenta o metabolismo basal. Então, apesar de comer muito, essa pessoa geralmente emagrece com hipertiroidismo. Carla, como você mesma disse, o hipo e o hipertiroidismo eles têm as causas autoimunes. O pessoal de casa entender o que seria uma doença autoimune. Doença autoimune, Ricardo, é quando o organismo produz células de defesa, que são aqueles anticorpos, né, que produziria numa infecção por vírus, bactéria. Só que esses anticorpos, ao invés de ser voltado para um agente externo, é contra alguma coisa do nosso organismo, contra alguma célula, contra alguma parte específica, pode ser da tireoide, pode ser do pâncreas. Então, vários órgãos podem ser afetados nessas doenças autoimunes. Então, é a gente contra a gente mesmo. É uma desregulação imunológica. E no caso das doenças tiroidianas, podem causar a tiroidite de Hashimoto, que é a maior causa de hipotiroidismo, ou a doença de Graves, que é a maior causa de hipertiroidismo. Tivemos na mídia recentemente o caso do famoso jogador Ronaldinho, que foi diagnosticado hipotiroidismo e acabou culpando a doença do fato de engordar. O hipotiroidismo engorda? Isso é uma dúvida bem frequente no consultório, Ricardo. Mas isso você vai responder para a gente depois dos comerciais. Voltamos já. Centro Oncológico Devita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento. Para vocês de casa, estamos voltando com o programa Papo Médico, onde nós estamos falando sobre as doenças da tireoide. E, Carla, como eu tinha te feito a pergunta, o Ronaldinho ele culpou muito o hipotiroidismo do fato de engordar. O hipotiroidismo engorda ou não? Ricardo, na realidade, tudo vem um pouco como um mito, porque o hipertiroidismo, que é a aceleração do metabolismo, realmente tem uma perda de peso importante, os pacientes com hipertiroidismo, apesar de comerem muito. Então sempre, doutor, então agora eu tenho o hipotiroidismo, é a doença ao contrário, que ganha muito peso. Realmente, quando você tem um TSH muito descompensado, que no caso do hipotiroidismo é um TSH alto, acima de, a referência geralmente é 4, 5, então você tem em torno de 20, 30 ou mais que isso, pode até ter uma lentificação no metabolismo, que a pessoa fica meio um pouco endemaciada, que é um pouco inchada, retém líquido, e pode ser responsável em torno de 2, 3 quilos, mais ou menos. Agora, não que o fato de você ter hipotiroidismo, você chega a 120 quilos e a culpa é da tireoide. Isso não. E outra coisa importante também é que quando você está tratando a doença e você tem um TSH dentro da referência, que é o normal lá, de 0,5 a 4, a 5, e está em torno de 1, 2, seu TSH está dentro do normal, nada do que você sente é por conta da tireoide, né? Então isso é bem importante também, porque a pessoa está tratando, o TSH está dentro do normal, e às vezes ela está ganhando peso, ou está caindo o cabelo, ou tem alteração da pele, de estar mais seca, ou às vezes mais viscosa, ela fala, é por causa da tireoide. Então não é, porque se está dentro do normal, você é como uma pessoa normal, e a gente tem que investigar outras causas. Então você sempre, depois da doença tireoidiana, fica achando que tudo é culpa da tireoide, coitada, né? E na realidade, às vezes não é. Então é importante para saber investigar outras causas. Sim. Então, só para finalizar, ter 10, 15 quilos a mais não é por alteração tireoidiana. Não culpe a tireoide. Não culpe a tireoide. Vamos ver os hábitos alimentares, sedentarismo e tudo mais. Carla, e agora falando um pouco de tratamento. Você poderia separar o tratamento do hipo e do hipertiroidismo? O hipotiroidismo, que é a falta do hormônio tiroidiano, o tratamento é com a reposição de hormônio tiroidiano. A gente dá o T4, que é a tiroxina, tem várias apresentações em diferentes dosagens, vários laboratórios, e geralmente é tomar o comprimido em jejum em torno de 20 a 30 minutos antes do café da manhã. Então sempre na parte da manhã, esse é o tratamento do hipotiroidismo, é a reposição. E é bem importante que ela seja feita porque a pessoa
fica como uma pessoa normal, né? Não tem sequela nenhuma, não tem alteração de memória, não tem alteração do peso, de hábito intestinal, fica zerado. Tratamento contínuo. Um tratamento contínuo para sempre, né? Agora, o hipertiroidismo, a gente tem 3 opções de tratamento. Ou é medicamentoso, ou com iodo, que é a dose de iodo que a gente dá, que vai queimar a tireoide, ou com cirurgia e tirar a tireoide. Geralmente a cirurgia não tem sido mais feita, porque é muito agressiva, né? Mas então ou é com medicamento ou com iodo. E a longo prazo pode ser que essa pessoa venha a ter o hipotireoidismo. E então a gente daí começaria a tratar pelo contrário da doença, repondo o hormônio tireoidiano. E esse é o tratamento clínico. Cirúrgico? Cirúrgico é a retirada da tireoide, mas em casos de exceção. Então, cara, o paciente faz o exame, né, as dosagens do TSH e do T4 e vê que o TSH está um pouquinho aumentado. Isso já é um indício de você entrar com tratamento mesmo na ausência dos sintomas? Isso, Ricardo, a gente chama de hipotireoidismo subclínico, quando a gente tem uma pequena alteração no TSH, elevação do TSH, mas o T4 livre ainda dentro da normalidade, o paciente geralmente não tem sintomas, né? E nessa condição de hipo subclínico, tem algumas situações que a gente obrigatoriamente trata. Então, quando um TSH é maior que 10, a gente sempre trata. Quando é criança, né, adolescente, fase de desenvolvimento, a gente trata. Quando tem alguma alteração de colesterol, porque às vezes o tratamento pode melhorar o perfil lipídico, que é o colesterol. E em casos de doença psiquiátrica, então depressão, transtorno bipolar, também há uma melhora com o tratamento da doença tiroidiana. E na gestação. Na gestação é importante sempre ter o rastreamento no início da gestação da doença tiroidiana, pelo menos a dosagem do TSH e dos anticorpos contra a tiroide, que é isso que a gente falou de doença autoimune, porque até em torno de 20 semanas da gestação, o bebê não produz hormônio tiroidiano, então ele precisa do hormônio da mãe. Mas se a mãe já tem um déficit, provavelmente não vai ser suficiente para suprir as necessidades do feto. Então, geralmente a gente trata a gestante também com hipo subclínico. Carla, muito obrigado pela presença novamente aqui no Papo Médico. Obrigada a você, Ricardo. Espero que a entrevista de hoje tenha sido muito esclarecedora para vocês. Na presença de algum dos sintomas citados pela doutora Carla, sempre procure um endocrinologista para maiores esclarecimentos. Até a próxima! Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto e Devita, Centro Oncológico. Centro Oncológico Devita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.